Fala galera, beleza? Então, nessa aula eu vou dar um pouco de continuidade, né, ao que a gente estava falando na aula 6, né? E, bom, nessa aula eu vou explicar um pouco, né, sobre vários conceitos que eu não deixei passando na última aula, a gente vai explicar eles, né? Então, na última aula, uma das coisas que eu tinha mostrado para você é que é possível você passar funções para funções. Então, o exemplo que eu tinha dado era que eu estava criando uma função chamada saudações, e aqui eu vou colocar um nome, né? Vou passar um nome e vou passar uma outra função. Essas funções que a gente passa para funções, elas tendem a ter um nome chamado de callback, né? Então, toda vez que você ouvir callback no JavaScript, você está falando, né, dessas funções que vocês passam para outras funções, né? E aí o exemplo que eu mostrei foi que a gente teria um console.log. Na última aula eu usei concatenação de strings, ou seja, uma string mais algo, que eu vou usar template strings, né? Porque eu já ensinei esse conceito para vocês, então eu vou colocar olá e aí um nome, um ponto de exclamação, e aí depois que eu mostrar isso eu vou rodar o nosso callback, né? E aí eu mostrei que a gente pode criar aqui uma segunda função chamada despedida, que também receberia um nome, né? E aí, o que essa função faria seria escrever aqui no console.log até mais, e aí o nosso nome, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode passar o mesmo nome que a gente passou aqui para saudações, passar para o nosso callback, né? E, bom, vou rodar aqui as nossas saudações, passando o nome de Diego e passando aqui como função, como callback, a função despedida. Então eu mostrei isso aqui para vocês, vou rodar aqui só para a gente rever esse conceito, né? Deixa eu só ver se está linkado aqui, tá? Então vou abrir aqui com o Live Server e vamos ver aqui o que está dentro aqui do nosso DevTools, né? Deixa eu só jogar ele aqui. Então aqui ele vai rodar Olá Diego, até mais Diego. E aqui deu um erro, mas é um erro comum do Live 7, tá? Você vai ignorar aqui. Mas enfim, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente passou o nome Diego para a nossa função saudações. A nossa saudações mostrou o olá mais esse nome que a gente passou, Diego. E a gente rodou o callback, a função que a gente está passando, também passando o parâmetro nome, certo? E o que essa função despedida vai fazer? Vai ser que ela vai colocar o até mais com o nome ali, certo? Beleza. Eu vou mostrar um conceito novo para vocês nessa aula, que é o seguinte. São as arrow functions. O que são as arrow functions? Nada mais são do que funções que você consegue escrever ali de maneira mais rápida, de maneira mais simples, sem você precisar ocupar muitas linhas. O pessoal usa bastante no JavaScript, então, assim, eu vou ser sincero, eu não gostava muito de usar arrow function, né? Mas acaba que você vê o pessoal usando tanto que você meio que acaba tendo que se acostumar, né? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que as arrow functions funcionam. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que esse callback ele não mais receba um nome, só para a gente pegar um exemplo mais simples, e eu vou remover a nossa função despedida, certo? Certo. E aí, ao invés de eu passar uma função que eu defini anteriormente, eu já vou passar uma função que eu já vou definir aqui mesmo. Então, é isso que a arrow function faz. É como se você estivesse escrevendo uma função ali mesmo, super rápido, né, ocupando aquela mesma linha. E aí, a sintaxe das arrow function, a forma que você escreve elas, é da seguinte forma. Você coloca aqui um parênteses abrindo e fechando, depois você coloca setinha, por isso que chama arrow function. Arrow vem de setinha, né? Seta. E aí você coloca aqui uma chaves, né? Com o seu código da função. Então aqui eu vou colocar um console.log até mais. Então, vamos recapitular aqui o que isso aqui vai acontecer, né? A gente está chamando a função saudações e para a função saudações a gente está passando dois argumentos. Argumento e parâmetros, vocês vão ouvir eu falando eles de maneira intercambiável. Né? O que é argumento e o que é parâmetro? Parâmetro é o que a gente recebe aqui, é o que a função recebe. Argumento é o que a gente passa. Então, argumento e parâmetro são a mesma coisa, só que de perspectivas diferentes. Quando a gente fala em passar algo,
a gente está falando do argumento. Quando a gente está falando da perspectiva da função, que é receber, aí é parâmetro. Então aqui seriam os parâmetros e aqui seriam os argumentos, tá? Só para tirar um pouco dessa ambiguidade aí. Então aqui a gente está passando dois argumentos. A gente está passando Diego e a gente está passando a nossa função, né? A nossa função a gente já está definindo ela aqui, né? É uma função que ela não tem nome, as arrow functions. Elas, quando você define elas aqui, passando elas, elas não têm nome e é para elas não terem nome mesmo, certo? A intenção é só que você use ali naquela situação e não use mais. Caso você for ter uma função que você vai usar várias vezes, aí realmente é recomendado que você não use arrow function, que você use funções mesmo. Né? Mas aqui eu só vou usar essa função nesse caso específico. Então, não tem por que eu não usar a arrow function, né? Eu vou estar economizando linhas aí, certo? Mas tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, não gostava, né? Você meio que é forçado a usar por, digamos assim, pressão, né? O pessoal usa bastante. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar o olá Diego, e aí depois de fazer isso, ele vai rodar o nosso callback, a nossa função que a gente está passando. No caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o console.log até mais. Vamos rodar isso aqui para ver o que ele está fazendo. Se eu vir aqui no F12, ele vai colocar olá Diego e o nosso até mais, certo? Então, não tem muita diferença para uma função normal. A única diferença é que a forma de escrever é diferente e estranha, digamos assim, né? Uma coisa que a gente pode fazer também é que, da mesma forma que quando a gente escreveu aqui a nossa função despedida, recebendo, né, um parâmetro, no caso o nome, e aí a gente coloca lá console.log até mais nome, a gente pode fazer a mesma coisa para a nossa arrow function. Né? Então, como é que você define aí parâmetros que a sua função de setinha vai receber? Simples. Você simplesmente vem aqui dentro do seu parênteses e coloca aqui o seu parâmetro. Certo? Então, aqui eu vou repetir o que a função despedida está fazendo, só que usando uma arrow function. Aqui eu vou colocar até mais nome. E olha só, é exatamente a mesma coisa que a função despedida. A diferença é que aqui eu estou usando uma arrow function ao invés de usar uma função definida, né, que a gente poderia usar várias vezes. Certo? Então vamos ver como é que funcionaria isso aqui. Então aqui eu vou pegar esse nome e vou passar para o nosso callback. Né? Deixa eu tirar essa função aqui e vamos ver como é que isso fica rodando aí o nosso código. Então aqui é olá, Diego, e até mais, Diego. Então o que aconteceu? O nome que o saudações recebeu como parâmetro, ele passou para o callback. O nosso callback é uma arrow function que recebe um parâmetro também chamado nome, certo? E ele exibe ali console.log até mais nome, beleza? Lembrando, gente, que parâmetro, você pode passar, o nome do seu parâmetro pode ser o nome que você quiser, tá? Não precisa ser aqui, eu acredito que alguém pode pensar isso, mas não é o caso, tá? Poderia colocar aqui, ao invés de nome, N2, por exemplo, né? E aí aqui até mais N2. Perceba que o nome do parâmetro da nossa arrow function é diferente da nossa função saudações, só que não tem problema, certo? Por quê? Porque ele consegue diferenciar o seguinte: olha, aqui eu passei o Diego, Diego vai virar, o nome vai virar Diego. Né? E aí eu vou passar esse nome para o nosso callback. Qual que é o nosso callback? É essa arrow function. O que essa arrow function tem como parâmetro? N2. Eu estou passando o Diego aqui, então o N2 vai ser Diego. E aí o que ele vai fazer? Ele vai exibir aí até mais Diego, porque o N2 é Diego. Caso a gente quisesse trocar, por exemplo, para Roberto, o nome aqui da nossa função vai trocar para Roberto, consecutivamente. Ele vai mostrar, olha, Roberto, e vai passar para o nosso callback o Roberto. O N2 vai virar esse Roberto e ele vai exibir aqui console.log até mais Roberto. Beleza? Então, parâmetro é como se fosse uma variável. Você pode colocar o nome que você quiser, certo? Não tem problema nenhum. Beleza? Então, essa foi a arrow function. Se vocês acharem um pouco confuso, não se preocupe, a gente vai ver mais ela, inclusive com o nosso próximo assunto, que é map e filter.
Então, deixa eu só trocar aqui a código JavaScript que está linkado é o arrow, vou colocar aqui o map filter. Então, na última aula eu tinha mostrado para vocês a respeito de arrays, né? Então, arrays nada mais são do que estruturas de dados que a gente usa, né, para armazenar vários valores de uma vez. Então, aqui eu criei uma array chamada números e essa array chamada números vai armazenar esses valores aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que map e filter são métodos. O que significa método? Método é um tipo de função, certo? Então, eu já vou até escrever isso aqui. Método é tipo de função. Só que qual que é a diferença chave entre um método e uma função? Bom, com as nossas funções, a gente normalmente usa elas de maneira independente. Então, o nosso console.log, a gente simplesmente coloca lá, console.log. Os nossos métodos, eles meio que estão atrelados a algum tipo. Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma string, eu vou criar aqui uma string, essa string eu vou chamar ela de nome, e não pode ser Roberto, viu? E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui nome, ponto. Quando eu o ponto, ele me mostra esse tanto de código aqui. Esse tanto de código é justamente um monte de método. Então, vamos ver aqui um desses métodos. Um deles é o toUpperCase. Ele é um método. Se a gente for ver isso aqui, ó, nome.toUpperCase, o que ele vai fazer vai ser, deixa eu só linkar aqui o meu filter, né? Ele vai mostrar a nossa string toda maiúscula. Então, o método ele é como se fosse uma função que ela está atrelada a um tipo, certo? E cada tipo tem os seus métodos específicos. Então, quando eu coloquei aqui a nossa variável nome, que é do tipo string, e coloquei o ponto, ele vai me mostrar quais que são os métodos que estão atrelados ao tipo string, certo? Da mesma forma, eu posso criar aqui uma variável num, essa variável vai ser 10. E aí, quando eu fazer aqui num ponto, ele vai me mostrar aqui alguns, né, dos métodos que estão atrelados ao tipo number, certo? Então, eu quero que vocês entendam, então, que método nada mais é do que uma função que está atrelada a um tipo, certo? Não sei se vocês perceberam, mas sempre quando a gente usa funções, a gente só escreve a função, coloca parênteses. Quando a gente usa um método, como o método é uma função que está atrelada ao tipo, para você usar ele, você tem que colocar aquele tipo, ponto, e aí o nome do método. Né? Então, quando a gente fez com o nome, e a gente colocou aqui esse toUpperCase, a gente colocou ali o nome.toUpperCase e abre e fecha parênteses. Então, é assim que você usa ali o método, certo? E aqui no caso, a gente está usando o toUpperCase, que vai fazer todas as linhas ficarem maiúsculas, e ele só vai fazer aquilo, essa operação, para aquele cara que a gente está usando o método. Né? Se eu crio outra variável aqui, por exemplo, nome 2, por exemplo, pode ser nome 1 e nome 2. Vou usar o toUpperCase nome 1, e aqui eu vou pedir para ele mostrar só o nome 2. Né? Então, deixa eu só preencher o nome 2, pode ser o Diego mesmo. Então, o que vai acontecer aqui? Vai mostrar o Roberto como sendo maiúsculo, porque eu apliquei aqui o toUpperCase, porém ele vai mostrar o Diego normal, porque aqui eu não apliquei método nenhum, porque ele vai mostrar a versão original da string. Beleza? E, deixa eu voltar aqui. Então, a gente entendeu aí bem o que significa método. Vamos ver, então, um método, os métodos que a gente queria ver, né, que são o map e o filter. Então, map e filter, eles são métodos. A gente viu que métodos é uma função que está atrelada a um tipo, né? E mais especificamente, o map e o filter são métodos que estão atrelados a arrays.
Então, quando a gente falava, por exemplo, daquele to uppercase, a gente estava falando de um método que estava atrelado a uma string. Quando a gente estava vendo aqueles métodos do num, né, daquele número, a gente estava vendo métodos que estavam atrelados ao number, que é um tipo do JavaScript. Com o map e o filter, a gente está falando de métodos que estão atrelados a arrays, beleza? Vamos entender então o que o map e o filter ele fazem. Vamos supor que a gente quisesse pegar todos esses, criar uma segunda array, certo? Essa array pode ser quadrados, vou chamar ela de quadrados. Vamos supor que eu quero que essa array seja todos os números ali ao quadrado. Bom, uma forma que eu poderia fazer isso seria fazer isso manualmente, né? Então, 1, 4, 9 e assim diante. Só que eu não acho essa forma muito, como posso dizer, intuitiva. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Não é que ela não é intuitiva, deixa eu explicar bem isso. Vamos supor que tivesse muitos números aqui, certo? Isso manualmente seria um pouco maçante, né? Porque teria muitos valores e teria que calcular isso para cada um desses números, né? Vamos supor que tivesse 20 ou 50 números. A gente teria que calcular para cada um desses números e preencher a array manualmente. Existe uma forma de automatizar isso? Sim. Uma forma que a gente poderia fazer isso seria o seguinte: a gente cria aqui, a gente tem a nossa array aqui, original, que a gente vai transformar ela. A gente tem uma segunda array, essa array é onde eu vou colocar os números ao quadrado, certo? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o nosso for, e aí eu vou dizer o seguinte: para cada número dentro de números, e aqui eu estou iterando uma array, é um assunto que eu falei na aula passada, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar esse número para o nosso quadrado. Aqui eu estou usando um método da array chamado push. O que esse método da array vai fazer? Vai ser com que a gente consiga adicionar elementos na nossa array, certo? Então o que eu vou fazer? Para cada número de números, eu vou adicionar na array quadrados o número vezes ele mesmo, ou seja, o número ao quadrado. Ok. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou colocar aqui o console.log, quadrado. E vamos ver aqui o resultado. Vamos entrar aqui no nosso console. E aqui a gente tem uma array de 11 números. E o que a gente tem dentro dessa array de 11 números é justamente o quadrado de cada um dos números da nossa primeira array de números. Para caso alguém não tenha entendido o que está acontecendo aqui exatamente, vou abrir aqui o nosso debugador, a gente vai passar aí passo a passo para a gente entender o que ele está fazendo. Então, eu vou iniciar aqui a página. Então, aqui, para cada número de números, o que ele vai fazer? Ele vai passar pelos números individualmente da nossa array de números. Então, primeiro ali, ele vai preencher números com 1 e vai acrescentar aqui na nossa array quadrados um valor. Qual valor vai ser esse? Vai ser número vezes número, certo? Então, ele vai adicionar 1. Então, aqui quadrado está com o valor 1. Depois, o próximo número vai ser 2. Ele vai adicionar quadrados de 2 vezes 2, né? Número vezes número. Ou seja, ele vai adicionar 4. E ele vai fazer isso para cada um dos números da nossa primeira array de números. Certo? Então, aqui ele vai enchendo aos poucos a nossa array, até eventualmente ele passar por todos os valores da nossa array, certo? Terminar isso e adicionar aí esses valores para o nosso array quadrado. Ok. Deu para entender isso aí, então, como é que funciona esse for aí. Só que existe uma forma alternativa da gente fazer esse processo, né? De ter uma segunda array que vai ser a primeira modificada, né? Fazendo uma operação em cada um dos elementos. E é aí que a gente tem o nosso map, né? Então, como é que funciona o nosso map? Nosso map ele funciona da seguinte forma. Ao invés de eu criar a nossa array quadrados vazia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que a nossa array quadrados ela seja números, ponto, map. E aí o nosso map ele funciona da seguinte forma. Ele vai receber uma função. Eu vou criar essa função aqui. Né? E aí, o que ele vai fazer quando a gente passar essa função para o map? Ele vai aplicar essa função que a gente passar para o map para cada um dos elementos
da array que a gente está aplicando o map, certo? Então, antes de vocês entenderem um pouco mais do que vai acontecer aqui, deixa eu só escrever a função. Vou chamar aqui calcular potência quadrada, pode ser o nome dessa função. Essa função ela vai receber um número, certo? E essa função ela vai simplesmente retornar. E aí lembra do que significa uma função retornar? Significa que quando você chamar ela, ela vai ser substituída pelo que você colocar que ela vai retornar. Né? Então aqui eu vou colocar num vezes num. Então, vamos usar a nossa função aqui só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então aqui eu vou chamar a nossa função calcular a potência quadrada, vou passar o 10. E vou pedir para o nosso logo mostrar isso. Então, vou só mostrar esse funcionamento da nossa função calcular a potência quadrada antes de mostrar o método. Então, vou comentar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, recapitulando aí o que é o retorno, né? O que significa o retorno. Nosso retorno é da seguinte forma, a gente está passando aqui o 10 para num, o num vai ser substituído por 10, e aí ele vai retornar o 10 vezes 10, ou seja, no lugar onde a gente chamou a nossa função, ele vai substituir pelo o que ele retornar aqui. Como a gente passou 10, ele vai retornar 10 vezes 10, então ele vai retornar 100. Então é como se ele estivesse fazendo o console.log de 100. Ok? Beleza. Agora que a gente recapitulou esse conceito de retorno, vou mostrar aqui para vocês o método. Então, a gente vai passar a nossa função, calcular a potência quadrada, para o nosso método. Certo? O que o nosso método vai fazer? Vai ser aplicar essa função para cada um dos elementos da nossa array números, o que é a array que a gente está fazendo o map, né? E aí, depois que ele aplicar essa operação em cada um dos elementos, ele vai retornar uma nova array com aqueles elementos alterados. Então, ele vai retornar isso, e aí, esse retorno a gente está guardando em uma variável quadrados. Então, o que quadrados vai ser? Vai ser números com os elementos alterados. Qual alteração exatamente? O que a gente especificou aqui em calcular a potência quadrada. O que ele faz? Calcular o quadrado de cada número. Então, vamos ver aqui o console.log quadrados. Vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu ver se ele está com... Tá. Deixa eu iniciar isso aqui. Eu não vou voltar a breakpoints, não. Vou mostrar o resultado primeiro. Então, aqui um F5. Olha só, ele fez exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito com o nosso for. Né? Ele executou a operação que a gente especificou aqui com a nossa função calcular a potência quadrada para cada um dos números da nossa array, certo? E aí ele guardou essa array modificada, né, para a nossa array quadrados, e aí a gente exibiu a nossa array quadrados. Beleza? E aí a nossa array ficou dessa forma. Beleza. Vamos ver mais um exemplo? Vou colocar aqui uma função chamada... Deixa eu ver como é que eu vou chamar essa função. Pode ser dobro. Calcular dobro. Ela vai receber um número. O que a função vai receber, vai retornar, vai ser simplesmente o número desses dois. Né? Então, aqui, no nosso map, ao invés de eu passar a calcular a potência quadrada, agora eu vou passar a calcular dobro, certo? Ou seja, ele vai calcular o dobro de cada um dos números, vai retornar uma array com os números dobrados, certo? E aí vai colocar aqui dentro dos nossos quadrados, a gente vai exibir os nossos quadrados. Os nossos quadrados não, né? Vamos chamar de dobros agora. Né? Faz mais sentido a gente trocar aqui agora. Né? Então, aqui ele está mostrando o dobro dos nossos números. Né? Beleza. Agora que eu mostrei para vocês essa questão, né, de a gente passar funções para o map, então foi por isso que eu tinha ensinado toda aquela questão, né, de passar funções, dos callbacks e tudo mais, é justamente porque a gente tem, por exemplo, um map que usa esse conceito. Né? Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona caso a gente quisesse passar uma arrow function, né, que é justamente o conceito que a gente acabou de ver. Né? Ao invés de a gente escrever a nossa função anteriormente, a gente pode passar uma arrow function. Então aqui eu vou colocar uma arrow function. Essa arrow function ela vai receber um número
E essa arrow function, ela vai retornar o número desses 3. Então, aqui é como se a gente estivesse criando uma função calculado triplo, né? Só que eu não defini ela anteriormente, eu meio que já defini ela aqui para o nosso map, né? E o nosso map, então, ele vai fazer um triplo, né, de cada um dos números e vai retornar uma array com esses números modificados, beleza? Deixa eu mostrar isso para vocês, olha lá. Então aqui a gente tem os nossos números triplos, tá? Ok, existe uma forma mais simplificada de a gente escrever essa arrow function. É o seguinte, se você não colocar chaves e não colocar o retorno, colocar simplesmente isso daqui, o JavaScript ele já vai entender, né, que a sua arrow function ela vai receber o número e ela vai retornar o número vezes 3, certo? Então, isso daqui, a forma como eu deixei agora, o JavaScript ele vai entender como sendo a mesma coisa que isso daqui, ó, certo? Então, quando você já vai escrever lá, olha, a minha arrow function já vai retornar isso aqui de cara. Você não precisa colocar chaves e o retorno, né? O return. Você já pode ocultar os dois aí, que o JavaScript ele já vai entender e vai fazer a operação do mesmo jeito, tá? Outro detalhe, se a sua arrow function tiver apenas um parâmetro, você não precisa colocar o parênteses. Você pode simplesmente ocultar ele aqui e colocar dessa forma, né, número, setinha, e aí o retorno, e aí também ele vai entender, né? Então eu mostrei a forma, digamos assim, mais verbosa, né? A forma que você escreve mais a arrow function, porém existe a forma mais simplificada de todas que eu tinha mostrado para você, que é a forma verbosa. A forma mais simplificada, então, seria essa daqui, né? Então ele vai executar uma função para cada um dos elementos, onde ele vai pegar um número, o map ele vai passar cada um dos números aqui para o parâmetro número, e aí ele vai fazer essa operação e vai colocar na array nova aqui dos. No caso aqui seria triplos, né? Procurando mais os números. Né? Ok, pessoal? Então, esse daí foi o map. Ok? Vamos fazer agora o nosso filter. Filter, ele é um tipo diferente, né, de map. Quando a gente estava falando do map, a gente estava falando de um método que ele aplicaria, né, uma operação para cada um dos elementos. O filter ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Que eu vou fazer o seguinte: vamos supor que a gente tem aqui a nossa array de números e a gente queira obter uma array que vai ter apenas os números que são pares. Vamos ver como é que eu faria isso usando for. Então, uma forma mais tradicional, sem o filter. Vou colocar aqui sem o filter. Então, uma forma que eu poderia fazer isso seria o seguinte: eu vou criar aqui uma variável chamada pares, certo? E aí eu vou iterar os nossos números. Então, para cada número de números, vai fazer o seguinte: if número, a divisão disso por 2 dá zero, ou seja, o número for divisível por 2, significa que ele é par, né? A gente vai colocar esse número dentro de pares. Vou usar o push novamente. É outro método que eu estou introduzindo para vocês, né? Se não me engano, eu não falei dele na última aula, né? O push, ele adiciona, né, naquela array. Então, eu vou colocar um número caso ele for divisível por 2. Caso ele não for divisível por 2, eu não quero que ele faça nada, então simplesmente eu vou colocar só o if, não precisa do else. Tá? Caso o seu caso contrário do if não faça nada, você não precisa colocar o else, você pode colocar só o if mesmo, certo? E tá tudo ok. Beleza? Então, agora, depois que ele fizer tudo isso, eu vou pedir para ele mostrar os pares e vamos ver o que ele vai exibir aí. Então, aqui, esse primeiro console.log é o console.log dos triplos. O console.log que a gente está interessado é justamente esse daqui, né? Onde ele mostrou aqui quais que são os números pares da nossa array números. Então, esse aqui é o jeito tradicional de você fazer um filtro, né, na sua array, que seria simplesmente você iterar e colocar ali dentro do seu for, né, um if, olha, caso esse elemento se encaixar nessa condição, você vai lá e adiciona nessa outra array.
vamos ver como é que a gente poderia fazer um filtro usando o método filter. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui o nosso número. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso fora aqui, eu acho que não vou precisar mais desse fora, então, vou tirar isso daqui, né? Colocar aqui só o filtro, então. Eu vou criar aqui uma variável chamada pares, e aí, essa variável par vai ser o seguinte, vai ser números.filter, e aí, da mesma forma que o map, o filter ele também recebe um callback, ou seja, uma função que a gente vai passar para ele. Aqui eu vou escrever a função, sem ser por meio de arrow function, depois eu vou mostrar como é que funciona por arrow function. Então, essa função ela vai verificar se o número é par. Então, verifica par, pode ser o nome da função. Essa função ela vai receber um número, e aí essa função ela vai fazer o seguinte, if a divisão desse número por 2, o resto da divisão for 0, a gente vai retornar true, tá? E caso contrário, caso o resto da divisão por 2 não for 0, a gente vai retornar false. Beleza? Ok. Vamos passar agora o verifica para aqui para o filtro e vamos ver o resultado. Tá? Eu já vou explicar o que o nosso filtro está fazendo. Vou mostrar para vocês o resultado aqui. Então, olha só. Ele fez exatamente a mesma coisa que o nosso for tinha feito. Né? Mas vamos entender o que o filtro ele faz. O filtro ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar cada um dos elementos da sua array e vai aplicar uma função. Essa função que você for passar para o filter, ela tem que ser uma função que retorna true ou false, certo? Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai passar cada um dos números da array que você está usando o filter, ele vai passar para essa função que você passar para o map. Caso o retorno para aquele elemento for true, quer dizer que ele passou no filtro e quer dizer que ele vai para a array que você está criando aqui nova, que vai ser a array filtrada. Caso aquele número não passar, ou seja, retornar false para aquele número, né, quer dizer que ele não passou no filtro e quer dizer que ele não vai para a array nova, certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 1. O filtro ele vai passar o 1 para a função verifica par, e aí ele vai verificar a divisão por 2, o resto da divisão por 2, 1 é 0? Não, então vai retornar false. Ou seja, ele não vai para pares. 2, ele vai se encaixar, retornou true, então ele vai para nossa nova array. E assim em diante. Tá? Aqui eu não vou mostrar no debugador, não. Caso alguém quiser, pode depois olhar, né? Quiser entender um pouco mais do filter em funcionamento, que eu não vou mostrar não, porque a aula está ficando um pouco longa, eu tenho alguns assuntos ainda para falar. Mas, tá aí o filter para vocês. Beleza? E vamos falar um pouco sobre os nossos próximos assuntos. O próximo assunto seria o Spread Operator. Eu já mostrei vários operadores para vocês, né? Mostrei mais, o menos, o operador de incrementar, que seria aqueles dois mais, né? Já mostrei resto da divisão, já mostrei operadores lógicos. Faltou um operador que o pessoal usa com uma certa frequência, né? Principalmente quando a gente começar a ver React, mas esse é um assunto mais para frente, que seria o Spread Operator. A razão pela qual eu não tinha falado para vocês até agora é porque a gente usa ele justamente com arrays, tá? Então, a gente viu o array só na aula passada, então é natural que a gente veja o spread só agora mesmo, certo? E a gente vai ver, então, para que serve esse operador, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma array, vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mesma array que a gente tinha criado, na verdade não, na verdade eu vou colocar aqui números, pode ser 1, 2 e 3 só, a nossa array, tá? Eu vou separar por espaço, não tem problema não. Aí eu vou criar aqui uma função, e essa função ela vai se chamar soma 3 números. O que essa função vai fazer? Vai ser que ela vai receber 3 números, vou chamar de A, B e C, e aí ela vai retornar então A mais B mais C. Beleza? Ok, vamos supor que a gente queira passar os nossos elementos para a nossa função soma 3 números. Então, uma forma que a gente poderia fazer isso seria assim, ó, soma 3 números,
E aí eu vou passar números na posição 0, números na posição 1 e números na posição 2. Ou seja, eu estou passando o 1 vai ser o A vai ser o 1, né? Estou passando números na posição 1, ou seja, o 2, então o B vai ser o 2. E eu estou passando o número na posição 2, que é o 3, então C vai ser o 3. Então ele vai retornar 1, mais 2, mais 3. Tá? Lembrando, gente, que eu não poderia passar aqui números, porque aqui eu estou passando um parâmetro, um argumento só. E a função aceita 3 argumentos. Então você tem que dividir aí a sua array, certo? Em 3 caras para ele aceitar, né? Então, quando você passa em números inteiros, é como se você estivesse passando um argumento só, certo? E ele não vai aceitar isso, beleza? Então, a gente precisa dividir isso. Só que você escrever dessa forma aqui fica um pouco verboso demais, né? E vamos supor que não fosse 3, fosse 5 números, né? Você teria que fazer números na posição 0, número na posição... Então, isso é um pouco chato, né? Então, para facilitar um pouco a nossa vida, o JavaScript ele nos proporciona aí o spread operator. Como é que ele funciona? Simples. A gente coloca aqui 3 pontos, coloca a nossa array, e o que, que ele vai fazer? Ele vai espalhar a nossa array, por isso que o nome chama spread. Significa espalhar. Então ele vai colocar ali, como se você estivesse passando cada um dos elementos da sua array individualmente, certo? Então, é isso que o spread operator ele faz, né? Então, um dos usos do spread operator é passar argumentos para funções. Caso você tiver uma função que recebe muitos parâmetros e você quiser passar os elementos de uma array, ao invés de se passar cada um individualmente, você espalha eles, certo? Então, esse é um primeiro uso aí. Então, vou colocar aqui o console.log, somando esses 3 números, vamos ver se ele funciona. Eu dou F12, eu esqueci de linkar esse JavaScript. Vou colocar aqui spread, lugar. 6, né? 1 mais 2 mais 3 dá 6. Beleza? Então, esse é o primeiro uso do spread, né? Um outro uso seria você combinar arrays. Então, aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma outra array, pode se chamar. Eu vou chamar essa array de números 1. Eu vou ter que trocar no números 1. Eu vou criar uma outra array chamada números 2. E aqui vai ser 4, 5, 6. Pode ser, não tem problema. E aí, vamos supor que eu queira combinar os elementos do números 1 com os elementos do números 2. Como é que eu posso fazer isso? Ora, usando o spread operator. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma array chamada combinação, pode ser. E aí eu vou fazer o seguinte, vai ser uma array, onde ela vai conter os elementos de números 1 espalhados com os elementos de números 2 espalhados. Certo? Vamos ver isso aqui funcionando. Console.log, combinação, e vamos ver o que ele vai exibir para nós. Olha só, vai ser a combinação dos elementos do 1 com os elementos do 2. Lembrando, gente, que a gente não poderia fazer isso sem o spread operator. Certo? Eu sei que algumas pessoas podem estar tentadas a fazer isso aqui, mas olha só o que ele vai fazer. Ele vai ter uma array, e dentro dessa array, combinação, a gente vai ter duas arrays. Ou seja, é como se a gente tivesse uma matriz, né? Uma matriz bidimensional. A gente tem uma array, dentro dessa array a gente tem outras duas arrays. Não era isso que eu queria. Eu queria que a gente tivesse uma array só e dentro dela a gente tivesse esses elementos. Né? Isso daqui isso aqui que eu acabei de fazer, né? É o que a gente chama de array aninhada. Né? Você tem uma array dentro de arrays. No caso aqui, duas arrays dentro de uma array. Beleza? Então é isso que a gente quer combinar mesmo todos os números na mesma array, então a gente usa o spread operator, beleza? Bom, então, o segundo uso aí é combinar arrays, né? Ok, vamos ver aqui um terceiro uso, né? Seria tirar cópias de arrays. Então, se vocês lembram da aula de objects, e de novo, são uma estrutura que a gente usa, que é bem útil, né? E a gente usa para armazenar várias coisas, né? Então, aqui eu vou criar uma variável, pode ser P1, eu vou botar nome Caio, idade 22, e colocar aqui cidade Diamantina.
Beleza. O que acontece? Se a gente criar uma variável P2 e a gente fazer com que essa variável P2 seja igual a P1, o que a gente está fazendo vai ser que P2 não vai ser uma cópia de P1. O que P2 vai ser? Vai ser esse objeto aqui vai ser o P2 e o P1. O que significa? Significa que se eu mudar alguma coisa em P1, então, por exemplo, aqui, o nome eu colocar Diego ao invés de Caio, ele não só vai mudar isso em P2, como também vai mudar em P1. Então, se eu colocar aqui o console.log P1 e colocar o P2, ele vai mudar os dois. Né? Por quê? Porque os objects eles são o que a gente chama de tipos por referência. Tem dois tipos no JavaScript. Existem os tipos primitivos e os tipos por referência. Quando você faz com que uma variável seja igual a outra, quando você está trabalhando com tipos primitivos, o que ele faz é tirar uma cópia. Então ele tira uma cópia, você muda um, você não está mudando o outro. Certo? Porque os dois não apontam para o mesmo cara, né? Na memória. Quando a gente está falando de tipos por referência, você iguala duas variáveis com valor tipo por referência. Quando você muda um, você está mudando o outro. Porque ele não tira uma cópia. Ele usa os dois ali apontando, referenciando a mesma coisa. Certo? Certo, mas se eu quiser tirar a cópia, então, como é que eu faço? Se eu não posso fazer isso aqui, como é que eu poderia tirar a cópia? E aí que entra o nosso spread operator. Né? Então, ao invés de eu fazer com que P2 seja igual a P1, o que eu vou fazer vai ser simplesmente fazer com que P2 seja o nosso P1 espalhado. Então, quando eu trocar aqui o nome de P1, ele não vai trocar em P2. Vamos ver isso em ação? Olha lá. Então, eu modifiquei o P1, troquei o nome para Diego, não modifiquei o P2 continuou sendo a mesma coisa, então ele vai ficar a mesma coisa que ele era. Né? Então, cai. Então, caso a gente quiser tirar cópias com tipos por referência, a gente usa o spread, certo? Por quê? Da mesma forma que objects, arrays também são tipos por referência. Aqui eu não vou fazer o teste não, mas vocês podem tentar aí na casa de vocês, pegar uma array e igualar a outra, né? E aí, se você trocar um dos elementos de uma array, você vai estar trocando no outro, que também é um tipo por referência. Né? Aqui eu não vou fazer não, porque não vai dar tempo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma array chamada números 3, e essa números 3 ela vai ser uma cópia aí de números 2, então eu vou fazer números 2 espalhado. De tal forma que, se eu trocar alguma coisa em números 2, aqui o segundo elemento, né, pode ser o 10, ele vai trocar lá em números 2, porém não vai trocar em números 3, porque números 3 é uma cópia, né? Não é o mesmo dado ali. Né? Os dois não estão apontando o mesmo dado na memória. Então, aqui trocou números 2, né? Número 2 está com 10 ali no segundo elemento, e números 3 continua inalterado, porque eu não troquei nele. Né? Eu tirei a cópia e não mudei lá. Beleza? Então, esse aí é um outro uso do spread operator. Né? Tirar cópias referências, arrays e objects. Beleza? Vamos ver um último caso aqui. Eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, na verdade, do P1. Então, que eu vou criar aqui uma pessoa 3. E vamos supor que eu queira fazer com que o P3 ele siga essa mesma padrão aqui do nosso P1, só que com algumas propriedades a mais. Então, eu quero que P3 seja igual a P1, nome igual a Caio, idade 22, cidade Diamantina. Porém, eu quero colocar ali um estado e uma propriedade país. Como é que eu posso fazer isso? Ora, usando o spread operator. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que P3 seja P1 espalhado, passando mais algumas propriedades aqui. Então, eu vou passar agora o estado, vai ser MG, país vai ser Brasil. Então, aqui eu vou pedir agora para ele mostrar o P3 e vamos ver o que ele vai exibir para nós. Então aqui ele mostrou o Diego, aqui ele está mostrando o Diego ao invés de Caio, porque eu troquei ele aqui no meio, né? Então ele vai mostrar esse Diego.
cidade Diamantina, estado, lá, já é uma propriedade que a gente adicionou nesse, né, que não tinha no outro. MG, idade Jatinho, nome Jatinho, país, Brasil. Né? Ok. Uma curiosidade é o seguinte, se por acaso eu pegar alguma das propriedades que existia naquele original e tentar reescrever aqui, o que ele vai fazer? Ele vai reescrever mesmo. Então, idade, antes era 22, né? A gente reescreveu aqui como 20, então ele vai colocar o 20. Beleza? Então, tá aí um outro uso, né, do nosso spread operator. Né? Pessoal, como último assunto, eu vou mostrar agora a desestruturação. É um assunto também envolvendo arrays e objects. Ele funciona da seguinte forma. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma array aqui e e antes que eu esqueça, deixa eu só trocar esse spread para destruction. E o destruction funciona da seguinte forma. Vamos supor que a gente queira pegar aqui os nossos números 1, 2, 3 e colocar eles para dentro de variáveis, porque você acredita, né, que colocando eles dentro de variáveis vai ser mais fácil de você lidar ali, né, do que você usar indexação. Então, indexação seria a ideia de você fazer isso daqui, né, números na posição 0, na posição 1 e tudo mais. Você quer colocar eles dentro de variáveis. Bom, uma das formas que vocês poderiam fazer isso seria dessa forma aqui. Então, const A vai ser números na posição 0, const D vai ser números na posição 1, const C vai ser números na posição 2. Vou fechar isso aqui. Beleza. Essa é uma forma de você fazer isso, né? E aí, por exemplo, aqui eu vou fazer o console.log A, né? E vamos ver o que ele vai exibir para nós. Vai exibir aqui 1, né? Então, a gente colocou o primeiro valor de números dentro da variável A. Ok. Só que esse jeito é um jeito, de novo, um pouco verboso. Né? A gente acaba escrevendo demais para fazer isso. Então, o JavaScript ele proporcionou uma forma melhor de a gente fazer isso. A gente faz o seguinte. A gente coloca const. E aí, aqui no const mesmo, depois do const, a gente faz o seguinte. A, B e C. Então, a gente está criando 3 variáveis. Vai fazer com que isso seja igual a números 1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro valor de números, vai colocar no A, o segundo valor de números 1, colocar no B, o terceiro valor de números, colocar no C. Então, quando eu peço para ele mostrar o A, ele vai mostrar o 1. Quando eu peço para ele mostrar o B, ele vai mostrar o 2, o C, ele vai mostrar o 3. Tá? Lembrando que o número de elementos aqui tem que ser o mesmo número de elementos da sua array. Então, aqui, se eu, por exemplo, colocasse 2, enquanto que aqui tem 3, né, ele vai fazer, ele não vai conseguir, né, colocar aqui, né, no caso aqui, eu vou mostrar aqui o A, e o B, na verdade, ele funciona. Só que olha só como é que ele vai mostrar o B. Ele vai mostrar o 2 e não vai ter o 3. Né? Então, pode ser que você queira isso, tá? Não tem problema. Mas, enfim. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar vários números. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar A, B, C. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o spread operator e vou colocar o D. Vamos ver o que ele vai fazer. Então aqui, deixa eu mostrar. O A, ele vai mostrar o 1. O B, ele vai mostrar o 2. O C, ele vai mostrar o 3. Vamos ver o que ele vai fazer quando a gente colocar o D. Olha só. Ele vai pegar o que sobrar e vai colocar isso em forma de array nessa variável que você está colocando. Então, é normal que o pessoal chame esse cara aqui que você está colocando spread, né, como sendo, sei lá, resto, por exemplo. Né? Então, aqui, resto, a gente pode mostrar isso, vai ser o que? Vai ser o resto dos números que sobrarem. Né? Caso a gente fizer AB e resto, ao invés de ABC e resto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o 3, 4, 5 e o 6. Né? Da última vez tinha sobrado 4, 5, 6, o que agora vai sobrar isso aqui. Né? Então ele vai guardar isso dentro do resto. Então, isso aqui foi isso aqui é isso aqui que a gente fez, chama de destruction ou desestruturação. É o
literalmente você está fazendo, você está desestruturando uma array em variáveis, né? Então, o nome disso é desestruturação, e aqui a gente está fazendo estruturações com arrays. Só que tem também a desestruturação com objects, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, destruction com objects. Então, eu vou criar um object, pode ser um object, vou criar um object um pouco diferente, pode ser animal, e aí eu vou colocar aqui tipo, pode ser gato, também vai ter idade, em formato de number, né? Mas que eu posso colocar, talvez nacionalidade, talvez, colocar aqui alemão. Vamos fazer o seguinte, se a gente quisesse guardar as propriedades desse object dentro de uma variável, a gente teria que fazer dessa forma aqui, ó. Então, vou criar uma variável tipo, e aí essa variável tipo vai ser o animal, mais especificamente a propriedade tipo, beleza? Mesma coisa eu faria para idade e nacionalidade, né? Aqui, idade e aqui nacionalidade. Só que existe uma forma melhor de fazer isso, também envolve desestruturação. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, const, e aí eu coloco chaves, e aí eu boto tipo, idade e nacionalidade. E aí eu coloco igual a animal. O que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar uma propriedade tipo dentro de animal e vai guardar dentro de uma variável chamada tipo. Ele vai tentar encontrar uma propriedade chamada idade dentro de animal e vai colocar o valor dentro da variável idade. E por último, ele vai tentar encontrar uma propriedade chamada nacionalidade dentro aqui de animal e vai colocar o valor dentro da variável nacionalidade. Então vamos pedir aqui para ele mostrar nacionalidade, console.log, nacionalidade, e vamos ver o que ele vai mostrar. Olha lá, alemão, beleza? E da mesma forma que a gente viu, né, no anterior, a gente também pode usar o spread, né? Então vou colocar aqui o tipo e o resto, né? Aqui não pode porque o resto já é uma variável que já está usando. Então vou colocar resto animal. Então aqui, caso aqui, pedir para ele mostrar o tipo, né? Nacionalidade, tem uma variável chamada nacionalidade. Então aqui tipo gato, certo? E caso você quiser pegar só uma propriedade, não quiser pegar os outros, você pode simplesmente fazer isso aqui, certo? Pegar só o tipo, não pega os outros, coloca aqui nessa variável tipo, ele vai fazer isso tranquilamente, né? Poderia fazer também para idade, ele faria isso, no caso aqui, esse aqui tipo não existe mais, né? E também para nacionalidade, se é possível. Beleza? Pessoal, isso foi desestruturação e isso foi a aula. Espero que tenham gostado. Vou passar uns exercícios para a gente praticar um pouco, né? Tanto de conteúdo que a gente viu com JavaScript. Mas o mais é isso. Vejo vocês na próxima. Falou!